Tema dessa noite, sempre abundantes na obra do Senhor. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Abre aí para mim, filha, por favor. É a mãe? Ah, tá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Tira esse som do computador. Abaixa lá na mesa. É o último canal. Isso. O deslizante. 1 Coríntios, isso, o último, é o do PC. 1 Coríntios, capítulo 15. Não. Achou? Ainda está chiando aqui. Isso, melhorou. Vocês estavam ouvindo chiado também ou era só eu que estava ouvindo? Então, tudo bem, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, olha o carinho, irmãos, olha o carinho aqui. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela porção da Tua palavra que nós lemos nessa noite. E pedimos, ó Deus, que ela venha edificar e fortalecer a nossa vida e que possamos continuar produzindo frutos dignos de arrependimento conforme a Tua palavra nos orienta. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento para ouvir, mas também força, Deus, para aplicar na nossa vida e na nossa caminhada, Senhor, tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Estamos vivendo num tempo, e eu gosto de falar nisso, né? Nesse tempo, estamos vivendo um tempo onde muitos querem apenas consumir. O consumo nunca esteve tão em alta quanto está hoje em dia. Tanto que você consegue observar o nível elevado de pessoas que estão com restrição nos nomes. Né? Por quê? Porque entra num endividamento tão grande que não consegue honrar com os compromissos, fica com o nome sujo e uma série de coisas aí que vem acometendo a vida da população brasileira, não é só do crente, isso é para todo mundo, né? A pessoa, ela ganha R$1.000, ela gasta 4. Aí ela parcela no cartão de crédito, compra mais uma coisa, compra outra coisa, quando vai ver, ela deve aí 20 mil. E olha que ela ganha 1.000, é a projeção que a gente tem. E aí muita gente culpa o governo, porque o governo é o culpado. Não, porque esse governo, a economia, as coisas estão muito caras, as coisas estão muito difíceis e tudo mais. Mas quando você vê e examina a vida da pessoa, né, é uma pessoa que tem 20 pares de tênis, 5 pares de sapato, tem 40 calças, tem 200 blusas, ou seja, é uma quantidade impressionante, desnecessária. E às vezes aquilo que é essencial para a vida dela, ela não consegue mais comprar, que é comida. Aí culpa o governo porque a carne está cara. Não estou isentando o governo, não. Fique tranquilo que eu não mudei para a esquerda de forma alguma. Mas é apenas para explicar para os irmãos que nós somos gestores da nossa vida financeira. E nós precisamos governar a nossa vida financeira, porque senão nós seremos governados pelas dívidas. E isso tira a paz, irmãos. Dívida tira a paz. Obra tira sono. É uma loucura, é incrível. Mas a gente precisa ter esse controle e equilíbrio. Por isso que eu disse, né, que nós estamos vivendo num tempo onde o consumismo, né, o que é o consumismo? O consumismo é quando você chega, por exemplo, num estabelecimento
e consome aquilo que o estabelecimento está oferecendo e você não precisou fazer nada, você só pagou, você só gastou ali o seu dinheiro. Então você vai, por exemplo, você não faz um café da manhã, você vai na padaria e você compra lá um pão, pede para botar um misto quente, né? Um chocolate ou um café. Aí você vai lá e paga por aquilo. Você não teve que esquentar a cabeça, acordar cedo e fazer o café. Você não teve que se preparar para ir na padaria, comprar, né, o pão. Você não teve que comprar o queijo. Você não teve que pagar a luz, né, Como é que é o nome daquele negócio, amor, que a gente faz lá em casa? Aquele negócio que esquenta o pão. Sanduicheira, entendeu? Aí você tem aquela sanduicheira, não sei se vocês são dessa época. Aquela sanduicheira que ela abre assim. Aí você bota o pão, fecha ela, trava, bota no fogão e fica assim, ó. Vira, né? Lembra disso? Que bacana, vocês já foram pobres também. Que bacana, legal. Isso é muito bom. Aí, o que essa sanduicheira fazia, irmãos? Sanduíche. Não é verdade? Bacana. Mas aí você fala assim, não, eu quero uma sanduicheira diferente agora. Eu quero uma que tenha timer. Todo dia, 6 horas da manhã, eu vou deixar meu pão preparado e ela já vai esquentar os dois lados do pão. 6h05, meu pão já está pronto. Aí, aquilo que custava R$20 passa a custar quanto? 200. Mas aí você vai na casa de alguém e alguém tem uma sanduicheira por comando de voz. Sanduicheira, pão aquecido. Aí ela começa a aquecer. Ou seja, aí você fala assim, não, essa daí eu tenho que comprar. Aí a sanduicheira, essa já custa 500. Aí você vai e compra essa de 500. Quando você vai ver, você tem 3 sanduicheiras. Aí o seu nutricionista fala assim, a partir de hoje, você está proibido de comer pão. Você investiu quanto? Mais de R$800 e agora você não come mais pão. Aí o que acontece? Vai ficar parado ali. Ou então você vai dar para alguém. Aí depois o seu nutricionista vai falar assim, olha, você pode voltar a comer pão. Aí você tem que comprar de novo a sanduicheira de R$500. Irmãos, consumismo é justamente isso. É quando nós temos que comprar aquilo que nós não precisamos. Isso é o consumismo. É aquilo que você não precisa e você consome. Você compra porque você chegou na casa de alguém e aquilo estava incrível, lindo e maravilhoso. Esse é o problema do consumismo. Problema, muitas das vezes, que a gente tem aí 2, 3 balanças em casa. Quem tem balança em casa aqui, irmãos? Alguém tem balança em casa? Balança. Eu tenho 2. A primeira é normal, é aquela de vidro, né, que todo mundo tem. A outra que eu comprei, não, ela já fala o peso, a gordura, ela fala para emagrecer, ela diz quanto de obesidade eu tenho, uma loucura. Uma coisa puxa a outra. Aí eu comprei essa mais moderna, mas o meu celular é bonzinho, né? Não é tão ruim, porque eu tinha que baixar o aplicativo. Mas quando você compra uma balança e você não pensa que você tem que baixar o aplicativo e o seu celular é incompatível com o aplicativo, o que você tem que fazer? Comprar um celular novo. Aí você tem que gastar o dinheiro no celular novo, porque senão você não consegue usar a balança. E esses são os desafios que acontecem na vida de uma pessoa consumista. Ela não pensa na amanhã, ela só pensa no agora, ela não raciocina tudo, ela só consome, e aí tem os endividamentos. Mas, tudo bem, o que isso tem a ver com a vida espiritual? Pensa comigo. Nada, talvez, ou tudo. Quero dizer para você que o consumismo ele tem tudo a ver com a vida espiritual. Sabe por quê? A proposta das igrejas hoje é o consumismo. Você vai na igreja para consumir o culto, tudo aquilo que ele oferece, mas você não agrega em nada, você não ajuda em nada. Você só vai lá, consome e vai embora. Por isso, a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 58, ela traz para a gente essa pegada
de sermos não apenas consumistas, mas sermos sim coparticipantes. Esse é é um ponto interessante que nós precisamos ter. Aonde ela vai dizer ali, ó, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o consumo de vocês, não é isso que diz ali? Que o consumo de vocês não é vão, é isso? Consumo ou trabalho? Irmãos, quem consome não trabalha, só consome. Alguém trabalha para aquele consumir. Você vai num restaurante, tem um chefe de cozinha, a galera da cozinha está trabalhando para você chegar lá e ter uma refeição agradável. Mas na obra de Deus, nós somos chamados para sermos trabalhadores. E a oração de Jesus foi essa: rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara. Só que a gente está entrando num tempo de igreja onde a gente tem que consumir e não trabalhar para fazer. E aí é um desafio. Então, vou voltar aqui para o meu esboço. Estamos vivendo um tempo onde muitos querem apenas consumir a igreja, mas poucos querem construir o reino. Há pessoas que entram na igreja perguntando: o que vão fazer por mim? O que essa igreja pode me oferecer? O que eu vou receber? Né? O que essa igreja vai oferecer para a minha vida, para aquilo que eu preciso? Tem cesta básica? Aí, eu não quero o compromisso. Irmãos, por incrível que pareça, eu já ouvi uma pessoa necessitada espiritualmente de uma série de coisas, e ela fala assim: olha, eu não quero nada com a igreja. Mas o que a igreja pode fazer por mim? Eu não quero ter que vir no culto, sabe? Eu não quero ter que vir no culto, mas eu estou precisando de uma cesta básica, estou precisando de uma ajuda. Irmãos, é uma luta, é um desafio muito grande, e eu tento explicar para a pessoa, dizer assim: rapaz, tudo começa em Deus. Se você não quer Deus, o que Ele vai fazer por você? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Você pode procurar um tratamento psicológico, você pode procurar um emprego, mas eu já trabalho, mas não é o suficiente. Então, tem que rever os seus padrões. É muita coisa. Mas eu digo para você que o evangelho que Jesus pregou e ensinou não nos chamou, irmãos, para sermos espectadores. Pelo contrário, Jesus não morreu para formar consumidores espirituais. Jesus morreu para levantar discípulos, servos, conquistadores e trabalhadores para o reino. Amém? Você consegue entender isso comigo? Você consegue perceber isso? Existe uma diferença enorme entre quem apenas frequenta a igreja e quem carrega a igreja no coração. O consumidor, ele senta, observa, mas aquele que é abundante, ele serve, ele busca servir, ele quer ajudar. O consumidor, ele vê um copo ali no chão, uma sujeira ali no chão, ele não vai nem esquentar, porque não é o papel dele. Está arriscado ele chamar um supervisor e falar assim: olha, tá ali, ó, tem um lixo ali na igreja, ali, ó. É um copo que está ali no chão, mas ele não serve, ele não ajuda. O consumidor da fé, ele é o reclamão, não agrega em nada, mas ele só reclama. Agora, uma pessoa abundante não, uma pessoa em Cristo Jesus, ela resolve o problema. Não tem um problema aqui, vamos resolver. Está com uma enfermidade? Vamos orar e Deus proverá. Amém? Tem um problema? Ela vai ajudar a resolver e ela sempre vai conectar a pessoa a Deus. O consumidor espera. Aquele que é abundante em Deus, ele constrói. E é isso que esse versículo ele vai falar para a gente, irmãos. Que o cristão nascido de novo, ele não vive parado, ele vive em movimento. Eu não sei se você lembra do estudo de biologia, mas a cada dia as células do seu corpo, elas morrem
e outras nascem. Elas morrem e outras nascem. Por isso que você tem essa pele aí do jeito que você está hoje. Né? Sua pele talvez mais envelhecida, já não é aquela novinha, porque ela vai se regenerando. Você vai observando que com o passar da idade você vai perdendo o cabelo. Né? Você começou a sua vida careca, toda criança começa careca, aí começou a ter cabelo. Depois, quando ela vai envelhecendo, ela volta a ser careca. Acho que é por isso que os idosos são comparados às crianças, porque eles começaram e retornaram à fase da criança em si, né? Então, o que acontece? Um cristão nascido de novo, ele não pode viver parado, pelo contrário, ele tem que viver em movimento. E olha, eu louvo a Deus e agradeço a Deus, porque por essa região aqui da Zona Oeste, que eu costumo frequentar e passear muito, o quanto de que eu vejo igrejas no sinal pregando, evangelizando, sabe? Levando a palavra de Deus, é impressionante. Hoje eu saí daqui depois do culto, do estudo bíblico, aí passei ali em Santíssima. Por incrível que pareça, estava chovendo. E tinham 6 jovens de uma igreja que eu não faço ideia de que seja, mas eles estavam no sinal, Jesus te ama, e a chuva caindo. Jesus te ama, Deus te abençoe, ótimo domingo, Jesus é contigo. 6 jovens na idade aí, deve ter uns 18, algo assim do tipo. Aí eu fiquei imaginando assim, eu falei assim, rapaz, como é loucura, né? Os jovens, como são doidos, né? Porque na maioria das igrejas, o acesso à igreja diminui nos dias de chuva. Previsão do tempo, vai chover. Amanhã eu não vou no culto, não. Amanhã não vai dar, não. Amanhã eu vou assistir só online. Porque vai chover, a chuva pode me pegar pelo meio do caminho. Aí não vou. Mas eu vi esses jovens aí, né, fazendo isso. No Lameirão, caramba, no Lameirão, volta e meia, eu vejo um grupo de pessoas evangelizando, entregando folheto ali no sinal. Posso orar por você? Aí, nesses casos, eu até abro o vidro assim, poxa, bacana, ora por mim, preciso mesmo. Aí, Deus abençoa esta família, eu não conheço, eu fico olhando assim, eu fico admirado, eu falo assim, que bênção, gente. Nessa equipe que eu sempre vejo, e aqui eu não estou depreciando os mais velhos e nem enaltecendo os mais novos, mas em toda a equipe de evangelismo que eu vejo, eu observo jovens. E um maduro, um cara adulto, mais afastado, à distância, dando suporte para os jovens. Bacana. Como interessante, como cada pessoa tem uma etapa de atuação na obra de Deus. E os jovens lá, né, naquele movimento, e o rapaz lá um pouco mais distante. Aí, certa vez, eu vi, né, nessa abordagem no sinal, o mais velho do grupo ali de jovens, ele falou assim, vem cá, todo mundo aqui, reúne aqui. Aí abriu a mala do carro e pegou água para eles. Porque como estava muito sol, aí deu água para eles beberem. E olha que eu fiquei observando isso, eu falei, caramba, bacana. Porque às vezes o jovem ele é impulsivo, né? Ele vai e não quer nem saber se vai ter comida, se vai ter lanche, se vai ter água. Não, ele vai lá e vai fazer. Missão dada é missão cumprida, então ele vai fazer. E aí o cara falou, não, bebe água aí, porque o sol está forte, bota o boné, bota isso. Então é muito bacana. Então é muito bom ver a igreja de Deus, né, em movimento. E Efésios capítulo 2, no versículo 10, vai dizer para a gente assim, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, ou seja, Deus trabalha, Jesus trabalha, e o crente fica à toa, parado? Não, não pode, irmãos. Somos um movimento, então todos nós precisamos trabalhar, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão, olha só como é que ele fala ali,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O novo nascimento produz movimento. Quem nasceu de novo recebe uma nova mente, um novo coração, uma nova disposição e uma nova missão. Irmãos, novo convertido é algo assim tremendo, é bacana demais. Vou falar com você para você lembrar como é que é, ou se você não conheceu alguém assim do tipo. Vai ter vigília, ele vai. Aí sai da vigília no domingo, né, ele começa, sei lá, no sábado, domingo de manhã estudo, ele participa do estudo bíblico. Aí ele participa do estudo, volta às 18 horas. Na terça-feira tem um encontro na casa da irmã, culto de adoração lá, porque a irmã completou mais um ano de vida. Ele está lá presente no culto. Aí na quarta-feira tem culto, ele está presente no culto. Faz culto em casa, em todo momento ele está ali participando, atuando. Geralmente o novo convertido, ele faz isso. Está sempre envolvendo, quer sempre aprender mais. Ele quer sempre crescer, porque ele acha que perdeu muito tempo fora e aquilo ali para ele é uma novidade incrível. Isso me faz entender, irmãos, que o Evangelho nunca foi sobre acomodação. Que o Evangelho sempre foi sobre avanço. E a palavra de Deus ela vai dizer que quando a igreja avança, as portas do inferno não prevalecerão. Então, portas que estão fechadas na sua vida, se você gerar movimento, Deus vai abrir em nome de Jesus. Portas fechadas, barreiras acontecendo, você pode ter certeza que Deus vai trabalhar em favor da sua vida. Deus abriu os olhos de Jacó e Jacó viu anjos subindo e anjos descendo. Ou seja, a todo momento, o céu está trabalhando pela gente. Todo momento, Deus está trabalhando para a gente. Deus nunca chamou a igreja para sobreviver. Pelo contrário, Ele chamou para conquistar. Todo o império das trevas está debaixo do nome de Jesus. E é por isso que nós temos um nome que está sobre todo nome. É para que nenhuma barreira, nenhum obstáculo, nenhuma luta venha parar a igreja do Senhor. Nós cantamos sobre isso, irmãos. Nós cantamos sobre isso. Lembra aquela música Estamos de Pé? Não caminhamos pelo que vemos, caminhamos pelo que cremos, irmãos. Porque se for pelo que vemos, a gente não anda. Se a gente começar a olhar as dificuldades, os desafios, a gente para. A gente desiste, a gente abandona. Falei ainda há pouco aqui, né? Louvo a Deus pela vida da Aline e Roberto. Porque passaram uma semana de dores, lutas e sofrimento, mas hoje estão aqui na casa de Deus. Amém? Estão aqui. Não estão aqui porque eu chamei, não estão aqui porque são obrigados a fazer isso ou aquilo, pelo contrário, estão aqui porque entendem, tiveram ali um encontro com Deus e isso chama atenção. A igreja sempre será refúgio para aqueles que nasceram de novo, irmãos. A igreja sempre será o lugar principal da vida dessa pessoa. Fora a nossa casa está onde? No trabalho. Fora do trabalho, estou na igreja. É normal isso. É natural isso acontecer. Mas é claro que algumas pessoas não vão entender isso. Algumas pessoas não vão aceitar que você tenha esse compromisso com Deus. Aí vai começar a atacar a igreja. Mas porque você só vive na igreja. Porque ela não tem esse compromisso. Ela não despertou. E o pior de tudo é quando isso acontece no próprio meio crente. Quando um crente não entende isso, seu compromisso, e acha que você faz isso para agradar homens. É porque nunca leu a parte final do versículo 58 de 1 Coríntios 15. Onde diz que o trabalho de vocês não será em vão. Pelo contrário, irmãos, ele tem um propósito, tem um chamado. O trabalho de vocês não é em vão. Irmãos, o nosso trabalho na casa de Deus, na presença de Deus, não é em vão. Você acredita nisso? Diga amém. O perfil do consumidor. Vou falar aqui agora do consumidor. Você vai observar o consumidor. Hoje nós temos a empresa iFood, fazendo entregas de tudo que você precisar. Você precisa de comida. iFood. Aí ele vai lá e te entrega.
né? A comida que você quer. Você precisa fazer uma compra no mercado. iFood. Aí ele vai lá e te entrega. O rapaz vai lá e te entrega o mercado. Você não precisa nem mais sair de casa. Só que você tem um preço para pagar por isso. Não é verdade? Você tem um preço para pagar. Cada viagem é um deslocamento. Então o perfil do consumidor, ele quer conforto. Repita comigo, conforto. Facilidade. Responsabilidade. Ele evita responsabilidade. Ele terceiriza. Esse é o perfil do consumidor. Ele quer conforto. Ele quer facilidade. Ele evita ao máximo responsabilidade e terceiriza. Joga para a responsabilidade dos outros. O perfil de uma pessoa no caráter ali de Coríntios capítulo 15. É uma pessoa que assume responsabilidade. É uma pessoa que serve com alegria. Carrega muitas das vezes um peso, um fardo, uma responsabilidade. E é uma pessoa que ajuda a construir. Ela está sempre ali participando. Não, eu quero fazer parte. Quero ajudar. A pessoa vai subir a escada. Pelo menos eu vou segurar a escada e ver se está tudo bem. É uma questão de confiança. Segundo ponto. Sempre abundantes. Sempre abundante significa ir além do básico. Ir além do mais simples. Paulo não disse, às vezes, abundante. Quando eu estiver de bom humor, serei abundante. Quando der, eu serei abundante. Se sobrar tempo, serei abundante? Não, ele não disse isso. Ele disse, sempre abundante. Isso fala de constância, isso fala de entrega, isso fala de dedicação, isso fala de compromisso. O cristão abundante entende que reino não é um evento, mas é a vida dele. Então a todo momento ele está envolvido, né? Ele está em movimento. Lucas capítulo 9, no versículo 23. Aí aqui é o próprio Cristo ensinando. Algo que vai confrontar aquele que quer conforto, facilidade e terceiriza a responsabilidade. E Jesus vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, o quê? Negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo, irmãos? Eu tenho uma vontade louca de fazer isso, mas não vou fazer. Eu tenho uma vontade enorme, mas eu não vou fazer, porque isso vai ferir a minha aliança com Deus. Isso vai me atrapalhar. Isso vai me incomodar. Isso vai atrapalhar a minha comunhão com Deus. Não, não vou fazer. Eu costumo brincar aqui, né? Mas, por exemplo, você pode observar que todo imprevisto, todo problema, toda visita, tudo que vai acontecer num dia de culto ou num dia que você estava programado para fazer alguma coisa para Deus. Amanhã, por exemplo, amanhã é segunda-feira, digamos que a sua rotina de todos os dias seja corrida, mas segunda-feira é o único dia que você tem tranquilo, aí você fala assim, amanhã eu vou fazer um propósito, eu vou orar, eu vou fazer algo incrível assim, vai ser eu e Deus, não quero saber de mais ninguém, vai estar ali eu e Deus, pá. Aí você começa, Senhor, hoje eu tenho o dia livre para o Senhor, 8 horas da manhã, aí vem o entregador da Shopee, ou do Mercado Livre, alguém comprou alguma coisa e está entregando para você. Ou então alguém vem te visitar, minha amiga, eu vim te visitar, tanto tempo que eu não te via. Sempre tem alguma coisa tentando atrapalhar aquele compromisso que você tinha com Deus. Mas será que isso acontece só com a gente? Claro que não, irmãos. A Bíblia diz que Jesus se retirou para o deserto para passar 40 dias em jejum e oração com Deus. Falou, não, quero fazer uma aliança agora com Deus.
que aconteceu? Satanás estava lá do lado dele, viu que ele tinha fome, viu que a necessidade dele era fome. Aí falou para ele, por que não transforma essas pedras em pães? Mas por que ele faz isso? É para quebrar a aliança, o compromisso, aquilo que você tem. O diabo sempre vai levantar alguma coisa ou alguém para te afastar do compromisso que você queria ter. Sempre. Porque o seu compromisso como cristão incomoda o diabo. Então ele sempre vai usar alguém. Eu não estou falando isso, mas é uma mera brincadeira, né? Mas quando alguém atrapalhar a sua intimidade com Deus, aí você já sabe quem é o portador dessa pessoa. Lembre-se que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a gente caminha nesse propósito. O consumidor, ele quer bênçãos sem cruz, sem sacrifício. Negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz. E o quê? Siga-me. Irmãos, como é fácil você seguir alguém nas redes sociais? Você aperta um botãozinho, tchim, você está seguindo aquela pessoa. Faz a mesma coisa que ela? Não, você só está seguindo ela. Mas o seguir de Jesus é uma novidade de vida, é uma mudança constante, permanente. Tome a sua cruz. O consumidor quer bênção sem cruz, quer promessa sem processo. Ele quer colheita sem plantio. Ele nem sabe mais o que é plantar. Quanto tempo isso dura, melhor dizendo, o plantio. Mas o cristão maduro, ele entende que existe um preço, existe uma renúncia, existe um trabalho espiritual. Amém? Você consegue perceber isso? Você consegue perceber esses desafios? Que quando você precisa fazer alguma coisa para Deus, você tem que muitas das vezes renunciar a algo na sua vida. Talvez um tempo, e até coisas lícitas, irmão. Não estou nem falando de nada ilícito não, pelo amor de Deus. Estou falando de coisas lícitas. Talvez um tempo de TV. A gente precisa renunciar e falar, não, agora é um outro tempo, outro momento. Preciso orar, eu preciso me conectar mais com Deus. Terceiro ponto, quem ama a obra não fica apenas observando. Neemias capítulo 2, versículo 18, irmãos, é bom demais. Neemias, ele estava ali numa missão tremenda, de reconstruir Jerusalém. Irmãos, olha só. Aí você pensa assim, pô, mas Neemias, ele era um grande projetista, um arquiteto. Neemias era um conselheiro do rei. Neemias era o tal, por isso que ele foi chamado para essa missão. Não, irmãos. Neemias era o garçom do rei, de um rei estrangeiro, não era ninguém importante. Deus não chamou pessoas importantes para a sua obra, Deus não chamou projetista para construir, não, Ele não chamou isso, irmão. Ele não chamou arquiteto, desenhistas, não, Ele chamou pessoas simples, como você e eu. Pessoas simples se deixam usar por Deus. Pessoas orgulhosas não. Ela acredita na capacidade dela. Cheguei até aqui, você pode ter chegado aqui porque Deus te ajudou, mas eu cheguei aqui por estudo. Foram madrugadas estudando. Foram tempos que eu me dediquei. E hoje eu tenho esse currículo porque eu corri atrás. Você pode conquistar também porque Deus vai te abençoar, irmãos. Você vai conquistar porque Deus vai te abençoar. Pela tua fidelidade, Deus vai abrir portas na sua vida. E talvez você chegue na conclusão e fale assim, eu nem mereço tanta bênção assim eu não mereço. Você vê como é que são as coisas, né? Como é que Deus é maravilhoso nesse tempo de obra que a gente está trabalhando aqui na igreja. A gente pagou o pedreiro para fazer essa frente, né? Aqui, tal.
Essa frente durou 2 semanas, 14 dias. Multiplica 14 dias pelos multirões de sábado. Quantos sábados seriam necessários? 14 sábados. Quanto tempo essa obra duraria se fosse em mutirão? É só você multiplicar os 14. Você pega aí 4 sábados por mês. 3 vezes 4 são 12. Seriam 3 semanas. Certo? Não, 3 meses, perdão. 3 meses para terminar essa concretagem aqui. Porque aí alguns irmãos têm compromissos, não podem estar presentes. Seria um desafio. Então a gente teve que pagar a mão de obra. Então o pedreiro trabalha por causa do salário. Na sexta-feira eu chamei o pedreiro e falei assim: poxa, você me ajuda a emboçar aqui essa frente aqui? Eu queria fazer, mas não consegui. Você me ajuda? Irmãos, de 7h30 da manhã até quase 7 horas da noite, o pedreiro ficou aqui. Estava eu, João, o pedreiro e o ajudante dele. Na última estágio eu pedi para ele: me ajuda a gente colocar essa porta aqui, porque essa porta está muito pesada, a gente não está conseguindo. Ele ficou o dia todo comigo aqui, trabalhando. Não foi pelo dinheiro, irmãos. Foi pela obra. Não foi pelo dinheiro. Quem trabalha pelo dinheiro, quando não tem o dinheiro, vai embora. Mas quem trabalha pela obra e propósito, Deus envia pessoas nesse propósito. Eu agradeci muito a Deus. Falei: Deus, Tu és maravilhoso, Tu é bom demais. Falei, Depois a gente conversou e fechou a obra lá atrás. Para você não pensar que foi antes. O cara já estava com o dinheiro garantido lá atrás. Não. O que eu chamei ele foi só para fazer essa frente. Olha como é que Deus faz as coisas. Deus abre portas aonde estão fechadas. Deus cria caminhos aonde não existe, irmãos. Deus honra a fidelidade do povo dele. Deus honra. Então, seja fiel, confie no Senhor teu Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Aí Neemias mostra aqui para a gente, Neemias capítulo 2, no versículo 18. Então lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E ele disse: vamos nos levantar e edificar. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias aqui estava convocando o povo para o quê? Movimento. Muitas pessoas ainda viviam em Jerusalém em ruínas nesse período. Existiam pessoas que ainda viviam na cidade de Jerusalém, onde tudo estava destruído e devastado. Tinham pessoas que moravam lá, mas não tinham forças para reconstruir. E Deus levantou Neemias para fazer essa reconstrução. Eu tenho certeza, e eu falo muito isso aqui na igreja: você não é crente à toa. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Porque se Deus estivesse preocupado em levantar alguém talvez melhor do que você dentro da sua casa, Ele teria levantado outra pessoa, não você. Se Deus te chamou, é porque Ele tem um propósito. Abrace esse propósito, agarre essa vontade. Busque a Deus em todo momento e não se deixe levar pelos muros destruídos, pelas portas queimadas, pelo um povo acomodado. Não, Ele levantou uma geração de construtores, inclusive dentro da própria nação. Aqueles que não conseguiam fazer, foram convocados também para fazer, irmãos. Ninguém pode ficar parado quando Deus está envolvido, porque Deus dá força ao cansado. Então se alguém diz assim: eu estou cansado, Deus te fortalece, Ele te dá força. Mas eu estou com dores, Deus dá alívio, Deus dá resposta. Esse Deus que nós servimos, Ele é o Deus que podemos todas as coisas, amém? Hoje existem pessoas que observam os muros caídos, criticam,
apontam defeitos, mas nunca pegam em uma pedra para ajudar, em uma pá para ajudar. Olha, você vê às vezes, né, a pessoa recolhendo lixo ali, limpando ali, e o outro está do lado ali, ó. Pega o cesto de lixo, ajuda. Eu gosto de trabalho, acho bacana trabalho. Se alguém estiver trabalhando, naturalmente eu vou trabalhar junto com a pessoa. Ele também gosta de trabalho, pelo visto. Obrigado, tá? Naturalmente você é constrangido a trabalhar. Mas tem pessoa, irmãos, que você pode estar trabalhando, ela fica ali inútil do teu lado, só te distraindo, só te incomodando. Deus nos chamou, irmãos, para uma boa obra. E a obra que Deus nos chamou, muitas das vezes, é para salvar a nossa casa, a nossa família, os nossos irmãos, os nossos parentes. A gente vai se acomodar e falar, não, eles vão... Vai ter o tempo deles. Tem gente que é acomodado e fala assim, não, vai ter o tempo deles. Vai acontecer no tempo de Deus, joga para Deus. Aquele Deus que era do impossível, que faz todas as coisas, é esse Deus que a gente precisa buscar. Fala, Deus, tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível, o que o Senhor não pode fazer isso que eu estou pedindo? E a gente vai clamando até que Ele faça, irmãos. Até que Ele faça, e Ele vai fazer. Jesus ele é tão tremendo, Ele revela tanta coisa para a gente, que Ele fala para a gente, Ele ensina para a gente, incomoda Deus, irmãos. Ele fala isso, incomoda Deus. Seja como aquela aquela viúva do juiz iníquo, todo dia vai lá e pede a Deus, todo dia pede a Deus, mas vou parar quando? Quando Ele conceder. Aí você para, aí pede uma outra coisa. Mas nunca fique acomodado. Eu vejo algumas postagens de igreja, sabe? Eu fico vendo algumas igrejas para tentar me atualizar em meio ao mercado gospel em si. E o que eu vejo de pastores falando, olha, você chega aqui, vai estar tudo pronto, tudo limpo, tudo arrumado, tudo ajeitado, tudo organizado, tudo funcionando, sabe? Você vem aqui para você adorar. Você não precisa fazer nada. Você vem aqui para adorar. Aqui não, né? Na nossa igreja tem que vir aqui até para pegar água. Obrigado, meu irmão. Bom demais. Não, você pode vir, você senta, adora, depois você tem a cantina e depois você vai embora. Irmãos, nessa estrutura de igreja, você pode observar que existe uma galera contratada ali trabalhando pela igreja. A folha de ponto dessa igreja é enorme, porque muitas das vezes os músicos são remunerados, a galera da cantina é remunerada, a galera que faz a limpeza é terceirizada, a equipe de manutenção é terceirizada. Tu pega um ou outro voluntário só para marketing, porque o restante todo, irmãos, é tudo terceirizado. São tudo profissionais. Aí o cristão vai numa igreja dessa, pô, bacana, tá tudo funcionando. Aí você vai numa outra igreja como a nossa, está lascado, tem que trocar a lâmpada. Você tem que trabalhar. Mas quem não troca a lâmpada aqui em casa? Troca a lâmpada em casa? Limpa a casa? A casa de Deus é a mesma coisa, irmãos. A gente troca a lâmpada, a gente limpa a casa, a gente pinta. É igual eu estou falando, vamos pintar a igreja. Eu até faço mais aqui do que em casa. Daniela está ali, ó, de testemunha. Não é verdade? Ou eu estou mentindo? Eu faço mais aqui do que estou em casa. A minha filha já tem até um discurso, e eu tenho até que tomar cuidado para não criar um ranço no coração dela. Amanda, teu pai está onde? Está na igreja. Essa hora, ela me entrega legal. Por quê? Porque eu estou aqui na igreja. Mas acredito que para junho agora eu já vou conseguir dar uma sossegada um pouco mais, porque a logística para essa frente aqui foi muito grande. Para você ver, né? Na verdade, a maioria dos irmãos aqui não sabe o perrengue que eu passei por esses dias, né? Por causa dessa obra aqui na frente, a correria que foi. Mas para vocês terem ideia, até no entulho, que a gente encheu aqui a caçamba de entulho, liguei para a empresa e falei, ó, pode vir tirar a caçamba. Aí o cara falou, meu caminhão quebrou.
bateu o motor. Aí eu falei, só me faltava essa agora. Vou ficar com a caçamba aqui porque o caminhão do cara quebrou. Né? Eu pensando. Aí fiquei pensando assim, uma vez eu bati o motor do Prisma, deu 6 mil, quase 8 mil reais. Eu fico pensando no caminhão. Quanto que deve ter custado? Uns 50 mil ali no caminhão. Algo assim do tipo. Aí fiquei, caramba, tadinho, né? O dinheiro, as 6 caçambas que ele alugou aqui, já vai pagar e ainda vai ficar devendo alguma coisa. Mas Deus foi tão bom que ele ligou para um amigo dele, o amigo dele trouxe aí no sábado. Veio um caminhãozinho, recolheu a caçamba. Falando nisso, irmãos, aproveitando agora que eu lembrei, antes de você sair, pega um saquinho de entulho e leva para sua casa para abençoar a sua vida, tá? A gente está numa campanha agora de entulho. Pega o seu saquinho, leva o entulho, porque, gente, produziu muito entulho nesse lugar. Nunca vi tanto entulho nessa obra, mas tem um pouquinho de entulho ali, mas a gente vai se desfazer dele em outro momento. A campanha do entulho foi brincadeira, tá? A campanha vai que gera um corte aí na internet. Pastor faz campanha do entulho. Não, isso é brincadeira, tá? E se disserem alguma coisa, você me defende dizendo que era brincadeira, era uma piada, né? Porque hoje em dia, irmãos, no período da pandemia, a galera estava vendendo uma caixa de ar puro. Pô, fala sério, né? Pastor falando, ó, tá aqui, ó, eu soprei aqui nessa bola aqui, você pode levar, o ar aqui tá abençoado. O que tem de lencinho vendendo? De uma série de coisas? Vão acreditar que eu estou vendendo entulho mesmo. Mas vamos lá. O espírito abundante não vê apenas problemas. Ele se move para construir soluções. Já viu aquela pessoa que só apresenta um problema? Só fala problema. Tu dá uma solução, ela continua no problema. Irmãos, nós precisamos, como pessoas, sermos pessoas de resolução. Vamos chegar a um consenso, vamos resolver aqui, a gente tem uma dificuldade, vamos trabalhar junto, porque dizem lá fora, no mundo secular, que 2 cabeças pensam mais do que uma. Mas a palavra de Deus ensina que na multidão de conselhos existe sabedoria. Olha que benção. Na multidão de conselhos existe sabedoria. Para a gente caminhar para o encerramento, o reino de Deus é conquistado por pessoas disponíveis. Isaías capítulo 6, no versículo 8, vai dizer, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse Isaías, eis-me aqui, envia. Eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes você já disse isso, essa semana? Para Deus, fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, ó Deus, usa-me para me libertar cativos. Usa-me, Senhor, para curar. Usa-me, Deus, para trazer de volta aquele que se afastou de Ti. Porque Deus continua procurando trabalhadores, servos, voluntários, homens e mulheres disponíveis. O problema nunca foi falta de necessidade, o problema sempre foi falta de disposição. E a gente está entrando no universo de uma igreja consumista, que pouco serve e muito quer. Tem um grupo de mulheres de pastor, Dani faz parte, e as mulheres de pastor estavam se queixando, falando sobre isso, de que está muito difícil encontrar pessoas para servir na obra. Aí teve uma que falou assim, isso porque inventaram um negócio de voluntário. Voluntário, ele não tem compromisso, ele vai quando quer, quando está afim. A gente deveria desconstruir essa cultura de voluntário para sermos servos. Porque a Bíblia não fala sobre voluntário, ela fala sobre servos e filhos. Servos e filhos. Escravos de Deus, servos de Deus. Há muita gente querendo palco, poucos querendo o altar em si. Há muita gente aí buscando reconhecimento, mas poucos querendo responsabilidades. Mas Deus está levantando, e eu creio que Ele está levantando uma igreja ativa, relevante, disponível,
e abundante. E essa igreja somos nós, amém, irmãos? Essa igreja somos nós. Somos nós essa igreja, não é a outra igreja não, irmãos, tem que ser a gente. O trabalho no Senhor nunca é vão. E há uma promessa nisso, no versículo final, para a gente concluir. O trabalho em Deus nunca é em vão. Você pode trabalhar, e eu já passei por essa experiência várias vezes. Dediquei muita minha vida no trabalho, gastei horas, dobrei jornada, cobri pessoas. No final, é demitido. Você é só um número, só um CPF. Mas eu me esforcei tanto. Não, mas a gente está reestruturando a equipe e buscando novos colaboradores. Mas você pode ter certeza que o seu trabalho em Deus não é em vão. A sua oração não é em vão. O seu jejum não é em vão. O seu devocional não é em vão. Nada que você faça no reino de Deus é em vão. Tem gente que se cansa depois de uma longa jornada. Gálatas capítulo 6, no versículo 9, prometo que é o último, que vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6, 9. Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. O problema de hoje dos crentes é desanimar. É porque não vê resultado. Então, eu estou cansado, estou desanimado, tenho muitos problemas. Só Deus sabe da minha vida. Não é nada, irmãos. A vizinha fofoqueira de cada um aqui sabe da tua vida também. Todo mundo tem uma vizinha fofoqueira. Todo mundo tem. É pensar assim, mas ninguém está vendo, ninguém está reconhecendo, ninguém está aplaudindo, ei, fulano, que maravilha. Ninguém pode estar fazendo isso, irmãos, mas Deus está vendo. E eu digo para você, e até me atrevo a dizer, Ele está te sustentando. E você achando que ninguém está fazendo, que você está indo pelas suas próprias forças. Deus vê cada esforço. Deus vê cada alma sendo discipulada. Cada oração, cada pedido. Eu não leio aqui os pedidos, necessidade não, deixo para Deus ler. Por isso que até falo com você, não dobra muito não, porque pode dar trabalho para o anjo ver. Mas está ali, cada oração, cada pedido, cada necessidade, cada luta, eu tenho certeza que Deus está vendo. E não só vendo, mas vindo com provisão, com cuidado, com direção, com sustento. Nada na obra de Deus é em vão. Evangelismo. Evangelizamos em setembro do ano passado mais de 5.000 lares. Tem noção disso? 5.000 lares. Não tivemos 5.000 pessoas aqui na igreja. Mas eu tenho certeza, irmãos, que para cada lar, Deus plantou uma semente. Cada pessoa. Porque a palavra de Deus e a promessa dele é que a palavra dele não volta vazia. Nós fizemos a nossa parte. O apóstolo Paulo ele vai dizer para a gente, né? Apolo semeou, Paulo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O crescimento é de Deus, irmãos. O nosso trabalho é semear, é regar, é estar ali orando, é estar ali contribuindo, é estar ali servindo. No reino de Deus nada é perdido. O céu registra cada homem, cada mulher que se esforça para cumprir a vontade de Deus. O céu registra aquilo que os homens ignoram. O reino de Deus, ele não precisa de consumidores espirituais. Para a gente concluir, ele precisa sim de homens e mulheres disponíveis para servir,
para construir, para guerrear, para evangelizar, para discipular, para carregar uma visão, para sustentar a obra. A igreja não avança apenas com quem assiste. É igual online. Se a pessoa ali no culto online, assistindo de casa, e ela estiver ali lavando louça, limpando a casa, fazendo qualquer outra e não se conectando, ela só está assistindo, ela não está participando do culto. Participar do culto, irmãos, é você estar ali, interagindo com a TV. Falou ali, glória a Deus, eu recebo isso na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, vai acontecer. Não quero ser consumidor. Isso é interagir, irmãos. Porque nós interagimos no jogo de futebol. Vai, joga, joga, joga. Você já viu o marido fazendo isso? Vai, chuta. Vai, era só fazer assim, ó. Fulano estava ali do lado, parece técnico de futebol. Isso é interagir, irmãos. Aí no culto não, no culto é assim, ó. Oi, fulano, tudo bem? E aí? Não, é igual aula online, é a mesma coisa. Consumidores podem até lotar ambientes, irmãos, mas são os construtores que vão transformar a geração. E eu espero em Deus, irmãos, que sejamos construtores, para que a nossa casa seja impactada pela presença de Deus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Se você está com as forças cansadas, Deus renova. Se você está acomodado, Deus desperta. Se você está como espectador, Deus vai te chamar para servir. Aqueles que estão escondidos vão se posicionar e a obra de Deus vai avançar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus. Guarda, Deus, cada vida, abençoa cada família aqui nessa noite, cada ouvinte, Deus, que seja praticante da boa obra, Deus. Abençoa, Deus, os lares, renova, fortalece, sustenta, transforma, Deus. Que sejamos, ó Deus, uma célula viva, Deus, um corpo vivo, vibrante, Deus, e atuante na Tua obra, Deus. Que possamos confiar, descansar, ó Deus, e avançar em nome de Jesus. Porque Jesus já preparou o caminho, Ele é o caminho. Nós só precisamos seguir, ó Deus, debaixo da orientação, da guarda e da proteção. Sustenta, Senhor, a cada um de nós. Que essa mensagem de hoje, Deus, venha transformar a nossa vida. E que possamos cada vez mais servir com amor, com alegria, reclamar menos, ó Deus, murmurar menos e fazer muito mais, sabendo que o nosso trabalho em Cristo Jesus não é em vão, mas Ele cumpre os Teus propósitos, Senhor. Que haja, Senhor, restauração na nossa vida. Que haja, Deus, um novo tempo, Pai, e que cada pessoa que venha conquistar e avançar, segundo os Teus planos, sonhos e projetos. Eu declaro em nome de Jesus, que não é a enfermidade que vai nos parar, não é a escassez de recurso que vai nos fazer, nos impedir de avançar, não é nada deste mundo, mas é o nome de Jesus que vai fazer com que as portas se abram, com que os caminhos sejam, ó Deus, conquistados, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai, nessa noite, e leva-nos, ó Deus, para a nossa casa, guardados e protegidos, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, orar por esses pedidos aqui, abençoar essas vidas. Deixa Deus te usar agora nesse momento. Levante suas mãos com fé. Nós não precisamos conhecer as necessidades, mas o Senhor conhece todas as coisas. Maravilhoso Deus, nós impomos as nossas mãos, ó Deus, sobre esses pedidos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com provisão sobre essas vidas. Abençoa, sustenta, fortalece, renova, transforma, Deus, cada pessoa, que haja liberdade para o Teu agir em nome de Jesus. Leva, Deus, a Tua igreja guardada, protegida, para que essa semana, Deus, seja abençoada e que possamos, ó Deus, produzir frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada lar aqui representado e continua sustentando a Tua igreja, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.